Oi gente, tudo bom? Essa aula de orientações, na verdade, ela vai ser melhor explicada lá na, na aula presencial. Então eu vou passar por alguns tópicos que são principais, tá? Então, só para a gente entender mais ou menos como está organizado o documento, sempre a gente vai ter algumas subseções que vão iniciar essas partes, e essas subseções são importantes para garantir algumas coisas do tipo o que de atribuição pode ser pensado de maneira mais ampla em relação ao trabalho do CP. Então, no caso específico das orientações didáticas, da leitura que eu fiz, né, em especial uma leitura mais atenta em relação a estes aspectos, é importante que a gente entenda que o CP tem um trabalho amplo, né? Então, assim como o seu trabalho tem essa amplitude, os sentidos para a palavra de coordenação pedagógica ou de sua atuação também estão bastante ligadas a isso. Então, o que é importante a gente pensar? Que o CP ele tem uma função importante que é de orientar, né, fazer toda a orientação, de gerir a parte pedagógica da escola. E o seu papel é sempre de articular, de alguma forma, as aprendizagens, o ensino, a avaliação, a formação e a relação com a comunidade. Além disso, o que é importante considerar? Que ele precisa buscar inovações no que diz respeito aos conceitos de aprendizagem e pensar na qualidade social, que não é uma qualidade qualquer, mas é uma qualidade relevante, considerando que esse documento é para a escola pública, não é? Então, uma qualidade social da educação pública. Eu gostaria que vocês guardassem essas palavrinhas, porque lá na aula presencial vocês vão perceber que essas palavrinhas vão, de alguma forma, desenrolar todas as outras questões que eu vou tratar aqui, tá? Então, é importante pensar que no contexto de produção dessas orientações didáticas, que saíram junto com o currículo da cidade em 2018, e em 2017, embora tenha ocorrido no final de dezembro, quase no final de dezembro, o currículo da cidade só esteve ativo mesmo no ano de 2018. Então, esse documento tem uma importante função de orientar o CP quanto ao trabalho que ele deve desempenhar para pensar a implementação na escola. E aqui nesse outro tópico em especial, depois no resumo vocês vão ver que isso está um pouco mais detalhado, as principais atribuições do CP envolvem a formação contínua da equipe docente e o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem dos docentes. Daí que ter um norte, né, em relação à dissertativa, que é isso que nós vamos tratar na aula de dissertativas, tem a ver justamente com esses três tópicos que vão cair, que são acompanhamento das aprendizagens, avaliação das aprendizagens e formação no contexto da escola, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, pensando ainda sobre esse sentido amplo, a gente pode destacar em relação à atuação do CP na nossa rede, que pode, no mesmo cargo, atuar desde a educação infantil até as modalidades de educação especial, como ocorre especialmente nas EMEBs e nas escolas que têm educação de jovens e adultos. Então, o CP, ele não é um CP de um segmento ou de uma etapa da educação básica ou de uma modalidade. Ele é o CP da escola que pode atuar dentro de uma gama de possibilidades que a escola tem, né? Depois já começa, de alguma forma, uma discussão importante sobre o primeiro tópico, que é a gestão escolar. Então, quando a gente fala de gestão escolar, ela é um pouco diferente de gestão pedagógica. Nós estamos falando de uma equipe que pensa a gestão da escola como um todo e a gestão pedagógica como algo que é própria do CP. E aí, nesse sentido, o que a gente precisa considerar? Saiu aqui. O que a gente precisa considerar? Que a gestão escolar, ela é, na verdade, um trabalho de parceria entre as equipes que compõem essa importante tarefa que é de gerir a escola. Então, aqui é trazida uma citação da Heloísa Luque, e eu destaquei o verbo mediar, porque, de alguma forma, todos os atores, segundo o documento, e todas as pessoas que estão responsáveis pela gestão escolar têm essa importante função. E o que seria mediar? Está dividida em dois pontos importantes, é a mesma citação de cima, só que eu destaquei no gráfico. Seria, de alguma forma, a gestão escolar
é aquela que organiza os processos de aprendizagem e que concretiza o ensino por meio da prática educativa. E nessa perspectiva, todos os gestores que estão na escola estão de alguma forma implicados com a finalidade pedagógica, muito embora a do CP seja especificamente pedagógica. E aí, quem é que compõe os gestores escolares na visão deste documento? Então, a gente sabe de maneira clássica que a gente tem na gestão escolar o diretor, o assistente de diretor, os coordenadores pedagógicos e a supervisão, que embora esteja de alguma forma atuando do lado de fora, ele compõe essa equipe, né? E aqui nós temos uma situação interessante de Salmaço, que vai trazer para a gente uma ideia de supervisão como aquele não que olha por cima, mas aquele que tem uma visão diferenciada ou que vê de alguma forma com outros olhares esse trabalho que a escola realiza lá dentro, né? Então aí é importante dizer que há vários relatos, né, nesse documento que vale a pena vocês depois darem uma olhada. Eu não vou citar nem detalhar todos eles, apenas alguns que tragam contribuições importantes para a gente pensar os conceitos que nós vamos trabalhar, tá? Então, qual que é o papel do supervisor escolar? Manter um diálogo entre as equipes gestoras que compõem o setor, orientar a reelaboração do projeto político-pedagógico das UEs de maneira colaborativa e democrática. E é importante dizer que, no caso em especial do supervisor, mas de todos os que compõem a gestão escolar, ele tem uma função importante que é de alguma forma incentivar ou indicar a necessidade de as escolas revisitarem seus PPPs à luz dessa nova proposta curricular ou dessa nova política pública que é chamada de currículo da cidade, considerando, é claro, as condições de produção deste documento que saiu junto com os demais documentos curriculares do ensino fundamental, tá? Então, no caso do supervisor escolar, dentro dessa equipe de gestão, ele tem o papel de manter o diálogo entre as equipes, orientar a elaboração do PPP e, de alguma forma, indicar que as escolas revisitem seu PPP à luz dessa nova política pública. Eu trouxe aqui o quadro que está lá nas orientações, falando um pouquinho rapidamente da concepção curricular dessa política pública, que nós chamamos de currículo da cidade, que são, de alguma forma, sintetizadoras daquilo que se entende por currículo e não necessariamente de documento curricular. Então, nessa concepção, os currículos são plurais, eles não são lineares, são processos permanentes e não um produto acabado, são orientadores e devem ser centrados nos estudantes. Ainda falando sobre gestão escolar, nós pensamos, olhando para esse quadro, embora falte aí o assistente, que nós temos uma equipe gestora, que ainda tem o conhecimento, aliás, tem a obrigação, ou a função, eu diria melhor, de conhecer a legislação educacional, seja ela na esfera federal, estadual ou municipal, que é mais ou menos isso que diz o documento. Então, são muitas coisas, né, ou muitas áreas de atuação para a gestão escolar. Pensando nisso, o documento, de alguma forma, faz alguns fechamentos em relação a isso, para destacar algumas partes, como essas que eu acabei de destacar aqui. Então, qual que é onde está, de alguma forma, esse papel importante que a gente encontra nessa equipe? Planejar, acompanhar e avaliar os processos educativos é próprio da ação gestora, que embora fique muito centrado no CP como um grande articulador, é importante dizer que é a obrigação de todos, né, que compõem essa equipe. E esse planejamento, de alguma forma, precisa resultar em planos de ação. Então, o planejamento não é que ele seja algo mais abstrato do que o plano, é que o plano vai dar mais concretude em relação àquilo que se espera atingir, e daí que planejar, acompanhar e avaliar só faz sentido quando se sabe onde se quer chegar. Então é preciso pensar em planos de ação que alcancem, de alguma forma, alguns objetivos estabelecidos pela gestão escolar a curto, médio e longo prazos. Ainda falando sobre a gestão escolar, o documento faz um salto, e aqui, embora pareça meio deslocado, eu acho que no documento também está assim, que é para tratar especialmente da função da avaliação, mas sobretudo da avaliação institucional. Então, inicia-se um processo de introdução, como está aí no slide, em relação à avaliação, e depois isso já salta de alguma forma para a avaliação institucional,
destacando alguns pontos importantes de que é a avaliação que permite mensurar os avanços da escola, oferecer importantes indícios ao planejamento e é também um instrumento de análise para o trabalho da equipe, não só da equipe gestora, mas de todo mundo que compõe a escola. Aqui é um pequeno trecho que vai tratar sobre a avaliação institucional e que eu acho que é importante destacar em função de que, especificamente na etapa da educação infantil, nós temos uma autoavaliação institucional, de alguma forma referendada por alguns documentos e sobretudo pelo currículo da cidade, que traz como norte ou algo a ser pensado, tá? Em relação depois do coordenador pedagógico e a gestão pedagógica. Então, só para a gente voltar, o documento faz uma introdução do que é gestão escolar e quem compõe essa gestão escolar, no caso esses três atores em especial, para depois destacar por qual gestão o CP é responsável. Então, há de alguma forma uma recuperação histórica desse cargo, né? Que trata especificamente da criação do cargo em janeiro de 85, dizendo que na época ele ainda tinha essa conotação de estar ligado às etapas e sobretudo na modalidade. Então você tinha o CP da educação infantil, o CP que na época, né, se chamava dos deficientes auditivos, o CP do ensino fundamental e assim por diante. E que ao final de 85 já se começa a exigir alguns requisitos importantes que a gente tem hoje para o CP, como o tempo de serviço e a formação e especialização em pedagogia. Essa é uma recuperação breve, mas que eu achei importante deixar aí, porque afinal de contas está lá no documento. Então, tratando especificamente da gestão pedagógica e das condições de produção desse documento. Então, um documento que sai junto com o currículo da cidade para orientar a ação do CP em relação a esta política pública. Então, olha só que importante esse destaque. Para o documento, o CP, pensando que ele é o responsável pela gestão pedagógica, é aquele que, em contato direto com os professores, vai concretizar esse currículo na escola. Então, ele é um ator principal, porque ele vai qualificar os processos de ensino, sempre de maneira colaborativa, né, pensando dessa forma, mas é sobretudo aquele que vai concretizar esse currículo na escola. E concretizar tem a ver com dar materialidade. Esse monte de exemplo aqui, gente, que está na tela, vocês podem usar para tratar de alguma forma de tentar assim, dar alguma concretude quando o tema, por exemplo, implementação estiver ligado à formação, ao acompanhamento. Isso daqui dá indício do que o CP pode trabalhar de fato, pensando essa realidade de concretizar um currículo ou uma política pública dentro da sua escola. Então aqui todas as palavras iniciam com verbo, vocês vão ver que eu vou destacar isso muito na aula presencial. Eu não vou ler aqui, obviamente, em função do tempo, mas é importante que vocês leiam e retomem de alguma forma esse slide. Ainda falando da gestão pedagógica, algo importante, né, para ser pensado é a formação em serviço, para ser pensada, né? É a formação em serviço realizada especialmente sob a coordenação ou sob a gestão do CP, considerada parte integrante da gestão pedagógica e aquela que é centrada na escola, ou seja, centrada no contexto da escola e nos professores que são sujeitos dessa formação, né? Então quando você tem uma ideia de formação em serviço, porque é formação continuada, assim como aquela que a gente faz na universidade, outra, mas a diferença é que no caso da formação em serviço você vai ter uma discussão centrada nas questões da escola, traz ou coloca os professores como protagonistas de um processo, né? E muito embora o CP seja o grande responsável por articular isso, na verdade todos que fazem parte dessa formação acabam de alguma forma protagonizando alguns momentos importantes, porque de uma forma ou de outra os problemas da escola serão relevantes para um ou para outro participante. E ainda em relação à gestão pedagógica, é importante dizer que nós estamos tratando de formação em serviço aqui, e que essa formação em serviço ela ocorre no horário coletivo, que nós chamamos de GEIF, nas reuniões pedagógicas, que são bem pontuais, ou sobretudo nos planos de ação ou nos planos especiais de ação, que são chamados de PEA. Então, para que ela aconteça com êxito, tem uma citação aí da Placo, que vai nos trazer, de novo iniciando com verbos, algumas ações que concretizam essa gestão pedagógica da maneira que, pensando a formação continuada, a gestão pedagógica, a formação continuada em serviço centrada na escola.
Então, para que essa formação ocorra com êxito, alguns passos precisam ser considerados, eles estão aí na tela e depois vocês podem retomar. Depois nós entramos num outro ponto, que é o planejamento da rotina do coordenador pedagógico. A gente sabe que a escola funciona de uma maneira muito louca, não é? E louca é por minha parte, mas é só para a gente pensar na dinâmica que é é, bem corrida, sobretudo considerando a atuação de todos, não só do CP, mas em especial do CP, que é o objetivo dessa discussão. Então, esse uma subseção, uma seção das orientações que vai tratar especificamente do planejamento da rotina, que é algo que precisa ser pensado sempre pelo CP. E deve ser pensado não apenas por conta de ser algo burocrático ou que ele vai colocar no papel para agradar alguém, mas sobretudo para qualificar um pouco mais esse trabalho do CP, que às vezes não é visto dessa maneira ou não é visto com essas necessidades. Então, é importante que dentro do contexto escolar, o trabalho que o CP faz, o atendimento e suas atribuições passem por uma organização de rotina, e essas rotinas têm a ver com a definição de algumas prioridades, algumas ações que devem ser discutidas abertamente, mas, sobretudo, divulgadas à comunidade escolar. E inclui várias pessoas que estejam interessadas nessa rotina. Então, há 4 princípios importantes discutidos dentro da OD, mas que são retomados por outros autores, né? Daí que vocês depois podem consultar lá o quadro que eu vou mostrar daqui a pouco, que eu acho que é importante. Então, você tem dentro da rotina algumas situações especiais que vão exigir do CP uma tomada de decisão. Daí que ele precisa organizar a rotina a partir de 4 princípios importantes. O primeiro deles tem a ver com a importância, refere-se com metas e finalidades a longo, médio e curto prazo. Então, essas atividades são aquelas que não podem mudar porque exigem do CP, da escola e de todos mudança, transformação. E essas mudanças não ocorrem em função da ação de uma ou de outra pessoa, mas das metas, ou seja, dos objetivos que a escola tem e que estabelece como algo inegociável para o tratamento das necessidades pedagógicas. A rotina, que é aquilo que o CP tem dentro das suas funções, algo que ele sempre tem que fazer. Então, por exemplo, o CP pode incluir na sua rotina um encontro com um determinado grupo de GEIF de segunda a quinta-feira, por exemplo, do meio-dia a 1h30. Estou pensando aqui. Esse é um trabalho de rotina que o CP não pode alterar, porque é algo que já está estabelecido e que ele precisa criar dentro do seu planejamento algo que contemple essa rotina como um funcionamento cotidiano da escola. As urgências são aquelas que sugerem as quebras de rotinas, mas tudo que vira urgência todos os dias acaba virando rotina. Então, as urgências têm a ver necessariamente com um atendimento que precisa ocorrer logo, mas que não é porque o planejamento tem deixado de acontecer, porque com a dinâmica da escola algumas dessas coisas vão acontecer e é importante considerar. E a pausa tem a ver com a necessidade individual, né? É algo, uma parte mais humana dentro dessa rotina, que é essa necessidade de conhecer, de conversar, de trocar ideias de alguma forma com seus pares, né? Então, essa troca de ideias tem a ver com a comunicação entre os professores e são momentos importantes para o estabelecimento de parcerias. Daí que você tem um quadro que é, na verdade, um círculo permanente, que essas coisas vão se entrecruzar. Então, as ações que revelam importância são comprometidas com as mudanças, porque elas estão ligadas a finalidades e metas. As ações que estão comprometidas com a rotina têm a ver com a estabilidade, porque fazem parte da ação contínua do CP e da escola e precisam também ser levadas em consideração. As ações que têm a ver com urgência estão ligadas ou comprometidas com a adequação. Não é que urgência vire rotina, senão, no caso, vira uma estabilidade, né? E a pausa tem a ver com a humanização, porque é o momento em que o CP pode trocar com os professores e favorecer de alguma forma as trocas e parcerias. Então, é importante que essa rotina seja registrada, como eu havia dito, que ela seja divulgada, e que todos tenham conhecimento dela, até para que esses momentos que o CP precisa ter, desde preparar uma pauta, preparar uma discussão, eles sejam respeitados, tá?
Depois nós temos um tópico que vai tratar da formação docente, que o próprio documento diz assim, com este adjetivo, que é a essência, né, com esse substantivo, que é a essência da atuação do coordenador pedagógico. Daí que dentro da escola o coordenador pedagógico é um formador por excelência ou por essência, e essa formação também tem a ver com o acompanhamento das ações de alguma forma, e revela uma preocupação com as avaliações que não são necessariamente as avaliações externas. Eu coloquei esses tópicos, e aí eu acho que é muito mais bacana vocês depois irem para o resumo que eu fiz e tentar identificar como é que essas coisas são um pouco mais bem explicadas em relação a isso do que essa aula mais rápida, tá? Então, pensando nesse contexto, que a formação em serviço, como nós havíamos dito lá na frente, ela deve ser centrada na escola para resolver problemas que tenham a ver com o contexto da escola e responder a necessidades formativas dos professores daquela escola, significa que os contextos investigativos dessa formação só podem estar atrelados a uma formação dialógica, né? Que não necessariamente uma formação que tenha diálogos, mas uma formação que seja aberta à escuta e à fala de todos. Essa formação, para ocorrer, precisa ser pensada a partir de alguns princípios. No caso, princípios teóricos e metodológicos, o que se vai discutir em cada um desses encontros formativos ou na formação como um todo, tem a ver com a seleção de conteúdos, e essa seleção de conteúdos, considerando o público-alvo dessa formação, precisa estar diretamente relacionada às necessidades formativas dos professores. O CP é um profissional dentro da escola que é preocupado com conhecimento didático, então não necessariamente o CP vai conhecer tudo de determinado componente, ou mesmo de tudo de determinada etapa, mas a preocupação dele é com o conhecimento didático, daí que tematizar a prática é um momento importante. Ele vai lançar mão de algumas metodologias de seleção de materiais, de acompanhamento desse processo formativo, que a gente pode ligar com a avaliação, e onde o momento, em que o documento mais se atém é discutir as pautas formativas, que de alguma forma tem a ver com toda essa discussão que a gente vai fazer agora. Então, o documento vai trazer alguns autores para falar a respeito da elaboração da pauta formativa, que, segundo o documento, precisa prever 3 aspectos importantes: problematização da realidade que se vive dentro do contexto da escola, sistematização e institucionalização dos saberes. Então, significa que é importante que o CP conheça de alguma forma a sua escola, para problematizar alguns aspectos, sistematizar à luz das discussões teóricas e depois institucionalizar algumas práticas, né? Depois aqui tem uma discussão rápida sobre o que deve ser considerado para pensar na pauta. Então, os conteúdos sempre sugerem desdobramentos de subconteúdos. Há algumas expectativas de aprendizagem dos professores em relação a essa formação. Tem que se pensar o tempo previsto. Nós vamos falar um pouco mais detalhadamente à frente sobre as estratégias formativas, que no caso aqui em especial é um relato da assessora Érica, que está lá no documento, a tematização da prática, a avaliação da formação e das aprendizagens dos professores. Então, em relação às estratégias formativas, o documento destaca 2, que são bem conhecidas nossas, né, ou talvez são conhecidas daqueles que lidam com essa perspectiva. Então, nós temos as situações de dupla conceitualização. Chama-se dupla conceitualização, eu grifei aí, porque a primeira conceitualização ocorre quando o professor é convidado a refletir sobre o objeto de ensino, atuando com os mesmos desafios que os estudantes enfrentam. Então, é importante lembrar que nesse caso, por exemplo, se eu penso em trazer para a formação uma prova, estou pensando mais no ensino fundamental, uma prova de determinado professor, para analisar este objeto de ensino e os problemas ou as dificuldades ou os desafios inerentes a ela, eu estou nesse momento fazendo uma conceitualização com o professor sobre este objeto de ensino, que pode ser um texto a ser lido, um texto a ser escutado. Um segundo momento é quando se reflete sobre as condições didáticas que esse objeto de ensino pode oferecer. Já em relação à tematização da prática, tem a ver com o registro de uma situação didática específica, e não necessariamente de um produto ou de algo muito específico como é o objeto de ensino.
Daí que a tematização da prática só pode ocorrer se eu tiver o registro em vídeo ou por escrito de uma situação didática específica documentada, né, para ser discutida ou de alguma forma para ser pensada sobre o que é de intervenção didática, de um problema ou de algo que revele algo bom precisa ser pensado. Ainda falando sobre formação, mas de uma perspectiva mais centrada no coordenador pedagógico, o documento começa falando que não só do coordenador, mas para todo o magistério, né, nós temos a formação inicial, a formação continuada e a autoformação. Então, a formação inicial diz respeito àquela nossa primeira graduação, em que nós nos tornamos licenciados para atuar no magistério. A formação continuada tem a ver com a pós-graduação, com a extensão e com a formação em serviço, né? E a autoformação pode ocorrer também em serviço, mas em geral ela ocorre em espaços outros, mas é uma formação que a gente busca. Então, não é necessariamente estar diante de um curso matriculado. É uma formação que a gente busca lendo, entrando em contato com outras informações. Há um destaque especial para a cadeia formativa, pensando que o coordenador precisa ser formado, né? Então você tem, começando da direita para a esquerda, o estudante que vai de alguma forma nutrir o professor de necessidades formativas, os docentes que vão nutrir os CPs, os CPs que vão nutrir as DIPEDs, e as DIPEDs a SME. E desse processo contrário, ou mesmo desse processo inicial, segundo as professoras Beatriz Gouveia e Vera Placo, formam uma cadeia formativa que ajuda a pensar numa formação em rede, que é mais ou menos o que acontece na rede municipal de ensino. Em seguida, nós temos um tópico relacionado à identidade do trabalho do coordenador, que é um tópico bem denso, até de discussão bastante filosófica em relação a isso. E aí é importante pensar que o coordenador ele se desdobra, né, pensando um pouquinho de todas as ações que ele tem. Mas o documento vai destacar duas identidades importantes para esse coordenador, que é uma identidade de pesquisador e uma identidade de estudioso comprometido com seu contínuo processo de aprendizagem e aprimoramento profissional. Então, significa que ser CP, ou ser coordenador pedagógico nesta rede, está de alguma forma amarrado com duas ações importantes, pesquisar e estudar, né? Depois a gente tem dentro desse aspecto, um relato breve da assessora Ana Augusta, que vai trabalhar com a ideia de educação inclusiva, numa proposta mais ampla, num paradigma de que a diversidade vai além das pessoas com deficiência, e que de alguma forma isso precisa refletir a identidade do trabalho do coordenador pedagógico, que tem a ver com ser pesquisador, que tem a ver com ser estudioso, mas também que tem a ver com esse aspecto importante da diversidade. Então, o que deve ser levado em consideração quando se pensa nessa identidade são as questões de etnia, gênero, religiosidade, migração, que nossa rede tem uma característica bem especial, e também as relacionadas às deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Para falar de coordenação e diversidade, o documento destaca a Lei 10.639 e a 11.645 e, sobretudo, uma lei municipal, sobretudo não, outra lei que é uma lei municipal, que é 16.478 de 2016, que institui uma política municipal para a população imigrante. Então, essas três leis tematizam o que o documento está chamando de diversidade, para não ficar apenas com aquele aspecto da diversidade ou da educação inclusiva sob o viés da deficiência, que é também um deles, mas não o único, tá? O coordenador pedagógico na implementação do currículo, eu vou passar muito rápido isso daqui, porque é um momento em que a própria OD faz uma metalinguagem, né? Ou seja, explica a política pública a partir de algumas nuances importantes, considerando que ela saiu em 2018 junto com o currículo e que ela, de alguma forma, as orientações didáticas seriam um norte para o CP entender e até implementar esse currículo na escola. Então, vai falar da matriz, das áreas do conhecimento, eu não vou passar por isso, vocês depois deem uma lida, de como é que o documento está organizado, os códigos, alguns que tem comuns e tal, para depois chegar em algo que é importante, né, que é um dos temas da nossa dissertativa, que é o coordenador pedagógico no acompanhamento e avaliação das aprendizagens. Então, aqui nesse caso, é importante não ficar
recortando essas palavras como se fosse acompanhamento. Então, acompanhamento pode ser um monte de coisa nessa OD. Uma delas é que esse trabalho pedagógico, que faz parte da gestão do CP, acompanhar pode estar ligado a avaliar, né? Ou a uma ação específica que é da observação de aulas. Então, o documento depois vai centrar muita força nisso, nesse capítulo, até um capítulo bastante denso, em que se discute muitos aspectos relacionados à observação. Aí vem o relato da assessora Débora Pacheco, que vai nos dizer por que o CP deve observar aulas. Então, essa resposta pode aparecer com muito pedagogiquez. O que vocês têm que centrar de alguma forma? Observar aulas é uma das possibilidades de atender a essa atividade do CP, que é pensar a formação centrada na escola, o acompanhamento dos estudantes, mas sobretudo não estar distante, né? Estar próximo desse espaço em que ocorrem as aprendizagens, que é chamado de sala de aula. Então, quando o CP fica muito distante disso, é difícil centrar uma formação na escola, acompanhar a aprendizagem dos alunos e, de fato, saber as necessidades formativas dos professores ou qualquer outra demanda que venha para que ele possa suprir. A própria assessora vai chamar uma bibliografia, né, do Donald Schoen, e ela vai tentar de alguma forma relacionar 3 propostas ou 3 aspectos práticos ou estratégicos que o autor destaca para formar professores. E aí os 3 estão detalhados aí em negrito, um que vai chamar de experimentação em conjunto, que é um esforço comum entre formador e formando para resolver um problema. A segunda estratégia, demonstração acompanhada de reflexão e experiência. Então, quando há uma proposta mais diretiva, quando o professor realmente não sabe como fazer determinada coisa, o coordenador pode ser esse modelo. E, por fim, as situações homológicas, né? Quando a gente pensa nessa situação homológica, disse que se o CP quer que o professor atue a partir de algumas estratégias ou de algumas ações didáticas importantes, ele precisa ser primeiro esse modelo para que isso ocorra. Então, se o CP quer que o professor diversifique, por exemplo, os agrupamentos, nos seus momentos formativos não dá para ficar sempre um atrás do outro, ou sempre todo mundo na mesa, porque a mesa é redonda e aquela mesa não tem função nenhuma. Então, os processos homológicos têm a ver, de alguma forma, com uma estratégia que é como se fosse uma simetria. Se eu quero que o professor faça, o CP precisa demonstrar isso. Aí, em relação às observações de aula, só voltando um pouquinho, quando a gente pensa na observação de aula, a gente pode até enquadrá-la nesse processo de experimentação em conjunto. Então, os dois estão ali, apesar de estarem exercendo papéis diferentes, eles de alguma forma centram esforços comuns para resolver um problema. Ou não, né? Algo que seja uma necessidade formativa, não necessariamente um problema. Daí que quando o CP observa, ele precisa ser sensível e pensar na superação de alguns obstáculos. Então, o documento vai falar da resistência dos professores, de alguns aspectos que podem minimizar isso. Um deles é pensar nos focos para observação de aula, e esses focos, de alguma forma, ajudam a liberar o CP de alguns julgamentos prévios, embora sempre saibamos dessa necessidade imperiosa, né, que nos cerca, que é pensar que nós somos seres que nos posicionamos sempre em relação a alguma coisa, mas esse foco ajuda a ter mais objetividade em relação àquilo. Não é que sempre vai ser objetivo, muito pelo contrário, mas ajuda a ter mais objetividade. Daí que o documento vai separar 3 momentos importantes. Então, o antes é definir um foco de observação. Ninguém vai observar nada sem antes agendar com o professor a data da visita, alinhar com ele o que será observado, a fim de que os dois saibam o que se está fazendo ali naquele lugar. Depois, tem um roteiro para não chegar na sala observando tudo, é um protocolo importante. E pensar na devolutiva, que o documento chama como um ponto ápice, né? Um feedback, uma devolutiva, que traga por escrito, né, presencialmente, sempre que possível, alguns pontos de vista observados, dependendo, é claro, do roteiro ou dos focos que foram observados. O próprio documento eu coloquei aqui em tópicos, mas o documento vai sugerir um roteiro com perguntas, os objetivos dessas perguntas e quais focos podem ser observados, que estão aí na tela, depois vocês retomam. Em relação à devolutiva aos professores, o documento vai dizer que é essencial
e que é essencial porque é um momento formativo. Essa devolutiva é uma estratégia muito importante ou potente para a formação dos professores, porque revela não um processo final, nenhum produto, mas o início de um outro processo que pode desencadear outros, outros, outros pontos de vista, por exemplo, sobre uma aula. Né? Não é que o coordenador foi lá assistir se o professor está errado, está dando certo ou errado, porque lembra, o conhecimento do coordenador é um conhecimento didático, e o objetivo deste tipo de ação é sempre, de alguma forma, acompanhar e formar dentro das suas atribuições que estão, de alguma forma, arroladas nas suas atribuições. Uma delas é observar. Então, as devolutivas para o professor podem acontecer, como nós vimos, individualmente, como também podem acontecer de maneira coletiva, desde resguardados os devidos cuidados. O documento vai até chamar de cuidados devem ser redobrados, então não é para expor ou constranger ninguém, mas é para de repente formar um grupo que tem uma necessidade específica. E aí o documento se encaminha para algumas partes finais que tem a ver com a avaliação das aprendizagens. E aí é interessante esse ponto porque eu destaquei aqui no slide, porque geralmente a gente fala dos instrumentos avaliativos, a gente sempre fica com os mesmos. Né? Então aqui a gente tem alguns exemplos que o próprio documento vai dar em relação à avaliação das aprendizagens, que o documento chama como avaliação formativa, e depois explica algumas plataformas que podem potencializar essa ação pedagógica. E ele começa dizendo que os instrumentos avaliativos do professor podem ser tais: provas, registros de seminários, atividades que permitem, de alguma forma, identificar um produto, né, embora esse processo seja relevante e precise ser considerado. Eu coloquei aqui como destaque porque o documento coloca no box algo interessante sobre o conselho de classe, que é um momento importante para discutir os processos avaliativos e de aprendizagem, de maneira que possam extrapolar a ideia do se vai bem ou mal, se está reprovado, que nota tem. Para ajudar a responder a resposta do nosso grupo, eu destaco esse excerto das orientações, que vai, por exemplo, sugerir que uma prova de um determinado professor possa ser analisada em conjunto com o grupo de professores do mesmo ano, e mesmo que não seja do componente curricular. Qual que é o objetivo de uma atividade como essa? Além de revelar uma estratégia formativa, como a gente viu lá, de dupla conceitualização. Veja, um objeto de ensino que vai ser, de alguma forma, discutido com os professores do mesmo ano e depois refletir sobre esse mesmo objeto e suas imprecisões, se tem alguma coisa inadequada, se precisa reformular a pergunta, o que há de bom, que dados que dados esse instrumento pode trazer. E aí depois nós temos algumas discussões importantes, né, sobre como isso pode apontar para alguns avanços. Então essas reflexões que surgem de uma análise, por exemplo, de uma prova, pode levar a reflexão no sentido de que encaminhamento a gente tem feito para a recuperação, como é que a gente pode pensar em formação de grupos estratégicos e pensar a recuperação contínua, a organização de alguns momentos e espaços e a regulação dos tipos de instrumentos com relação aos objetivos. Já que são vários, significa que não tem como ficar com um instrumento o ano todo, né? E aqui, gente, é interessante, esses que começam com verbo, depois vocês darem uma olhadinha, de como é que pode ser pensado, podem ser pensados alguns instrumentos avaliativos e como eles podem ser tomados para fazer alguns encaminhamentos importantes quando a discussão é avaliação formativa, tá? Depois vocês leiam. E sobre a avaliação interna, o documento depois pula para avaliação externa, definindo o que é avaliação externa. Eu vou ler aqui rapidamente. O documento diz que o sujeito que avalia é externo ao local, por isso que se chama avaliação externa, e o objeto é externo ao local de onde o objeto é desenvolvido. E consiste naquilo de tentar entender aquilo que o estudante deveria saber naquela etapa ou ano de escolaridade previsto por órgãos normativos. Então, a avaliação externa é uma avaliação, mas ela não é a única, parte de uma matriz de referência, não necessariamente do currículo, porque a matriz tem a ver com competências e habilidades que vão ser recortadas de algo maior, que no caso é o documento curricular, e depois já começa apresentando o SERAP, que é o Sistema Educacional de Registro das Aprendizagens. Esse sistema, aqui depois eu nem vou continuar, esse sistema, ele, para quem não está no fundamental, é lá que os professores
e os gestores, na verdade, né? Podem colher alguns dados importantes da própria escola, do tipo quais são as habilidades ou quais foram os resultados, quais são os níveis que os alunos estão, sempre em relação à sua própria escola, para poder discutir, analisar esses dados e depois tomar a decisão. Daqui para frente, toda a apresentação é sobre o SGP, por exemplo, né, como é que o SGP permite o acompanhamento do CP por meio dos registros que acontecem lá, dos planos de aula, dos planejamentos e dos planos anuais. E finalmente chega uma discussão sobre um artigo, que daí eu acho que vale a pena vocês lerem um resumo, que é um artigo que vai tratar a partir de dois teóricos, de Bá, por exemplo, né, que vai tratar um pouco dessa crise que a gente vive, e é um artigo anexo ao documento que discute a identidade do CP à luz desse momento de crise, ou desse tempo de crise que a gente vive hoje. Então, um CP que pensa que ele vai acessar um cargo e quais desafios ele tem, um CP que, por exemplo, não pensa nada a esse respeito e quando chega lá vai ter que lidar com vários desafios do que simplesmente sair da sala de aula para cumprir 40 horas. Então, vale a pena a leitura. Eu fico por aqui, espero que vocês de alguma forma tenham conseguido aprender. Na aula presencial a gente vai discutir mais um pouco, tá bom? É isso e até mais.